lá, pessoal, como eu havia dito, então, hoje nós estamos aqui com José Mário Brasiliense. O José Mário, ele vai contar a história dele. Ele tem uma história muito próxima da cidade de Avaré e região. Ele, desde a juventude, ele frequenta a nossa região, conhece a nossa região, embora o trabalho dele não seja aqui, especificamente, para a nossa região, mas é um trabalho que, com certeza, pode, em muito, ser aproveitado pela nossa região. Zé Mário, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para bater um papo e para falar para nós quem é José Mário. Eu que agradeço, Wagner, a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui em Avaré, na TV do Vale TV. Essa cidade que eu gosto muito, como você bem disse. A primeira vez que eu pisei o pé aqui em Avaré, na região, foi em 1969, 70, quando meu falecido pai comprou aqui uma propriedade que temos até hoje aqui na beira da represa de Jurumirim. Sei. E desde então eu tenho uma relação muito estreita aqui com Avaré, Itaí, Piraju, Arandu, todos os municípios aqui da região. A gente tem circulado muito e mais recentemente eu tenho feito um trabalho aqui em parceria com a Prefeitura de Avaré e com as prefeituras que fazem parte do consórcio intermunicipal aqui da ANVAPA. É um agrupamento de municípios da região aqui da represa do Jurumirim, do Vale do Paranapanema, que criaram uma associação de municípios exatamente para trabalhar o desenvolvimento da região como um todo. Trabalhar em questões de saúde, de meio ambiente, de educação. E nós temos esse trabalho já iniciado no ano de 2002, quando o prefeito de Taquarituba, então na época prefeito Miderson Miléo, participou de um curso de formação, de capacitação para prefeitos do Brasil, que foi feito na Alemanha, junto com a Fundação Konrad Adenauer. Então, desde 2002, nós temos uma ligação muito estreita. Ele, na época, era o presidente do consórcio ANVAPA e foi à Alemanha, e desde então nós voltamos para cá e iniciamos um trabalho de formação. O primeiro trabalho até foi muito interessante, foi sobre formação de cidadania e política para os jovens. Ele reuniu jovens de várias prefeituras aqui da região de Avaré para fazer um trabalho de formação em cidadania e política, que tem muito a ver, inclusive, com esse ano eleitoral que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Desde então, são muitas as atividades, eu posso relatar um pouco mais, coisas muito interessantes aqui na região. A oficina a qual você faz parte, há muito tempo você trabalha com a oficina, qual é a função dela? O que você tem desenvolvido lá? Então, a Oficina Municipal é uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos, é uma OCIP, que é uma escola de cidadania e gestão pública. Ela chama Oficina Municipal porque, como você bem disse, o cidadão não mora na União, não mora nos estados, mas mora no município. E é aqui que a gente vive a nossa vida em família, na escola, no trabalho, na profissão, e é no município que nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, enquanto comunidades. A Oficina Municipal, essa instituição eu mesmo fundei em 2002, com esse propósito de formar cidadãos e cidadãs para participarem da vida cívica, para participarem do cuidado da cidade e formar também os gestores públicos, os servidores públicos municipais, na área de educação, de saúde, de segurança, de assistência, todas as áreas que interessam as prefeituras, com uma ideia de que os municípios, Avaré, todos os municípios aqui da região, Coronel Macedo, Riversul, Piraju, possam fazer uma gestão melhor das suas cidades e as políticas públicas que são fundamentais para a cidadania, para o cidadão, possam ser realizadas mais perto, onde a gente sabe o que o cidadão precisa, o que aquele bairro específico precisa. Então a Oficina Municipal vem para colaborar fazendo essa capacitação dos gestores municipais. E isso é de suma importância, né? Porque mais num momento desse que nós estamos vivendo aí, pré-eleitoral, onde o cidadão ele tem que escolher, não é? E nada melhor do que ele conhecendo para fazer uma boa escolha, que é o que a grande discussão hoje é a renovação. Nós buscamos a renovação do legislativo, principalmente do legislativo, não é? Para que nós tenhamos melhores políticos e melhores políticas públicas. E isso tudo, mais uma vez, depende do voto do cidadão, não é?
Muito bem colocado, Wagner. São duas dimensões desse lado da cidadania. O cidadão capacitado para escolher bem o seu candidato, tomar consciência da política, conhecer quais são as propostas dos partidos, qual a importância de votar bem esse ano para um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um presidente. E do outro lado, as lideranças políticas que reflitam uma mudança no cenário político, uma renovação no cenário político, em favor do bem comum, em favor do desenvolvimento regional, etc. Essas eleições, na minha opinião, concordando com você, são fundamentais para uma superação, inclusive, da situação de crise que nós vivemos nos últimos anos, tendo, de um lado, uma cidadania, um eleitor mais consciente, mais engajado, e, do outro lado, alternativas, caras novas, inclusive, na política, principalmente no caso de Avaré e da região de Avaré, vai ser muito importante a escolha dos deputados estaduais que representem a região na Assembleia Legislativa em São Paulo, com uma visão regional. Exato, que hoje conheça a região. Né? Dessa região. Exato. Nós sabemos hoje que os municípios sozinhos, principalmente os pequenos e médios, não é o caso de Avaré, que já é uma cidade com proporções grandes, mas os pequenos e médios precisam colaborar regionalmente e precisam ter alguém que conheça a região, que faça uma representação para fazer uma interface com o governo do Estado, com uma perspectiva regional. A Oficina Municipal, trabalhando com os consórcios já há quase 10 anos, aqui com o consórcio da Anvapa há quase 10 anos, permitiu que a gente conhecesse muito bem no detalhe, por exemplo, as questões da gestão da educação aqui na região de Avaré e da Anvapa. Além desse, como você conhece a nossa região, tem um pé na nossa região, quais as outras melhorias que você enxerga para um futuro de consórcio, associação, enfim, desse mundo que você conhece? Então, nós temos andado muito aqui pelas cidades da Anvapa, desde as pequenas, das menores, Riversul, Tejupá, mais lá para o lado do Paraná, até Avaré, Piraju, que são as cidades mais polo, Taquarituba, Paranapanema. O primeiro desafio que nós trabalhamos aqui com a Anvapa foi o desafio da educação. Foi criado dentro do consórcio Anvapa uma Câmara Técnica da Educação, que reúne todos os secretários e secretárias de educação da região, que muitas vezes não conheciam os municípios vizinhos, e os secretários começaram a fazer um intercâmbio, aproveitando as boas práticas na rede de educação infantil e fundamental 1 e 2, que são competências dos municípios, e o Anvapa Educa vem desde 2010 trabalhando para esse fortalecimento da educação como um todo. Nós já notamos uma melhoria muito boa do IDEB, que é o índice que mede a educação. É um índice que mede a evasão, mede a alfabetização, o letramento. Com esse índice, que é um índice nacional, nós notamos um salto qualitativo muito grande na educação de Avaré e da região como um todo, em função de um programa chamado Programa Melhoria da Educação no município. Esse Programa Melhoria da Educação ocorreu especialmente nos anos de 2013 e 2014, e nós continuamos essa atividade com o consórcio Anvapa, trabalhando também com outros consórcios do Estado de São Paulo, a rede de consórcios da educação. Educação é fundamental. E essa fase da infância, a primeira infância, do 0 aos 6 anos, a gente chama da idade de ouro, é fundamental porque é um desenvolvimento que vai marcar a vida de uma criança, de um jovem, para todo o tempo, né? Quanto melhor alfabetizado, quanto melhor formado do ponto de vista físico, psíquico, emocional, intelectual, melhor essa criança vai se desenvolver lá para frente. Outros desafios aqui da região são o turismo, em função da vocação natural de Avaré como instância turística, a represa, que é uma pedra preciosa no estado de São Paulo, a represa do Jurumirim, que é um atrativo turístico com um potencial gigantesco para os condomínios, para a atividade de lazer, para a pesca, enfim. Desenvolvimento para o desenvolvimento do turismo, né? é uma atividade que traz emprego, que fixa o jovem na região, que tem um potencial econômico de baixo impacto ambiental. Então, essa é uma outra frente. Ligado ao turismo, como o turismo está ligado à represa, tem a questão da ecologia, da proteção de mananciais, o turismo ecológico, o turismo rural, a tradição de Avaré como capital do cavalo, a EMAPA,
tudo isso traz uma força muito grande, que é um potencial para um desenvolvimento maior. A proposta que nós estamos trabalhando com a Anvapa é de ter um plano regional de turismo, para que tenha um roteiro. Então, o turista vem e aprecia e aproveita as belezas, as riquezas culturais, históricas, não só de Avaré, mas de todos os municípios. O interessante é que o turista permaneça na região durante algum tempo. Estudos mostram que, por exemplo, no caso da Europa, que é um continente muito conhecido pela presença dos turistas, os principais turistas da Europa são os próprios europeus. É o turismo regional, o turismo local. Claro que nós temos o turista que vem de diferentes lugares, que vão para Paris, vão para Londres, mas é importante fazer circular um turismo regional que a própria cidadania, os próprios cidadãos valorizam a sua região, conhecem a sua região, aproveitam da sua região, da sua riqueza. Isso faz a economia circular. Avaré está muito próximo do Paraná, está próximo do Oeste Paulista, a gente está numa região bastante central do ponto de vista geográfico. Então, esse campo, além da educação, o campo do turismo, do meio ambiente, são potências muito grandes aqui para a região. Zé Mário, como que nós podemos melhorar a situação do município? Porque os municípios hoje, nós estamos passando por uma séria crise financeira, como também o país. Como nós podemos melhorar isso? É uma boa pergunta, Wagner. A questão do município começa com a Constituição de 88, quando muitas atribuições foram descentralizadas para os municípios. Saúde, educação, principalmente. Vieram as atribuições e não vieram os recursos. Há uma maneira de fazer uma transformação que é a reforma tributária, de modo que mais recursos, mais impostos fiquem no município. Nós arrecadamos, boa parte dos impostos vão para o Estado ou vão para a União. Os impostos que nós já temos hoje. Nós já temos hoje. Uma reforma tributária que garantisse que os municípios que hoje arrecadam cerca de 5% dos impostos e depois das transferências ficam com mais ou menos 15, 17, 18%. Depois da transferência do Fundo de Participação do município, etc. Se os municípios tivessem mais recursos, saltasse de 15% para 20%, 25%, 30%... Diminui-se o repasse para a União. Diminuindo o repasse para a União, com uma reforma tributária, os municípios teriam maior autonomia. Isso acontece em países como os Estados Unidos, a Alemanha, onde os municípios ficam na faixa de 20% a 30% do bolo tributário. A União, o governo federal, nos Estados Unidos ou na Alemanha, tem na faixa de 40% do bolo tributário. Aqui no Brasil, o governo federal fica com 60%, 65% do bolo tributário. Só uma reforma tributária pode fazer essa mudança. A nossa expectativa é que, com a mudança de presidente da República e de governadores, com pressão dos prefeitos, se possa tramitar o tema da reforma tributária no Congresso Nacional com urgência. Isso desafogaria muito a questão fiscal e daria uma condição maior para os prefeitos, para os vereadores, para a gestão pública local, de fazer uma entrega mais direta dos serviços fundamentais para a população. Isso é interessante, né? Porque aumentaria o orçamento, porque o que aconteceu? Foram feitas, passadas as obrigações para os municípios têm que desenvolver todo o trabalho, mas não tem dinheiro. E é o que todos os prefeitos têm reclamado. Não é? Exatamente. A maior parte dos municípios, no ano passado, teve muita dificuldade de fechar o ano. 13º, folha de pagamento, etc. Muitos municípios com uma condição muito limitada. Né? Então, uma reforma tributária seria muito importante. Os analistas dizem que são duas reformas importantes para o Brasil, a reforma tributária e a reforma política. Sim. A reforma tributária para fazer esse equilíbrio federativo melhor, é o que chamam do Pacto Federativo, e a reforma política para descentralizar o poder, ter uma representatividade, uma legitimidade maior dos políticos diante do cidadão, que muitas vezes elege, mas não tem essa representatividade. Nem sempre para quem você vai dar o voto, o deputado que você votou, nem sempre ele se elege, em função das coalizões, em função do sistema político-eleitoral. A gente tem uma representatividade que muitas vezes não é aquela que nós gostaríamos de ter. Daí vem uma das importâncias de você eleger alguém da sua região, não é? Sem dúvida, sem Tudo dúvida. Facilita. Isso facilita. Eleger alguém da região é alguém que vai representar a região depois. Uma das propostas de reforma é o voto distrital ou voto distrital misto. No próximo bloco, você vai nos explicar o que é o voto distrital. Pessoal, aguarde e voltaremos já.